Gurizada, ontem no aniversário eu fui convencido a gravar esse vídeo. Se os funcionários de tecnologia se sindicalizarem, você aderirá ao sindicato? As chances de eu ser cancelado com esse vídeo são enormes, então deixa eu já deixar algo bem claro aqui. Primeiro, eu não tenho nenhuma intenção maior com esse vídeo aqui, não é uma grande conspiração. Segundo, eu não sou um influenciador liberal ANCAP da vida. Como eu vi que talvez eu tenha sido acusado disso, ou talvez não, eu não sei. Mas essa semana, no Twitter, rolou uma, não diria treta, mas um alvoroço ao redor de um post que um sindicato fez. E, novamente, aqui, eu não tenho nada contra esse sindicato de forma especial. Eu não tô gravando esse vídeo pra que tu crie uma opinião sobre ele ou não. Eu quero que isso fique bem claro, tá? Depois, por favor, cara, por favor, assim, ó, dá a tua opinião aqui embaixo, mas não ofende ninguém e nem generaliza. Vamos tentar pensar em casos práticos. Então, o que eu quero de ti é que tu faça assim como eu fiz, porque tem muito mal entendido na internet, principalmente no Twitter. Deixa eu dar um caso aqui, tá? Então, o SindPDSP postou no Twitter esse post aqui. E, na verdade, esse vídeo, originalmente, ele ia ser gravado sobre esse post no Blind, tá? Que foi postado lá na gringa. Tu acha que esse movimento de union, né? De sindicalização é só no Brasil? No Brasil, claro que tem, né? Mas nos Estados Unidos também tem essas conversas, tá? Se é legal ou não, se tu concorda ou não concorda. Por exemplo, nos Estados Unidos, 63% aqui nesse post do Blind votou que sim, ele participaria, né? De uma union, que seria uma sindicalização. 36% votaram que não. Lá nos Estados Unidos, voltando aqui pro Brasil, o que rolou de alvoroço essa semana foi por conta deste post aqui, tá? Atenção, SindPD pede novas ações do Ministério do Trabalho no combate à pejotização no setor de tecnologia. Eu também peço desculpa que eu vou ter que ler o post na íntegra, tá? Porque eu não quero ser acusado de fake news ou alguma coisa assim. Então deixa eu ler exatamente o que eles mandaram, sem interpretação, sem resumo. Nessa sexta-feira, 6, o SindPDSP protocolou um pedido de compartilhamento de informações ao Ministério do Trabalho com o objetivo de combater a precarização e a pejotização do setor de tecnologia da informação TI em São Paulo. Ok, aqui fica bem claro também, né, pessoal, que não é só tu programador que eles estão falando. O setor de tecnologia, cara, pode envolver até suporte técnico, entendeu? QA, DBA, infra, instalação de equipamentos. Cara, tecnologia de informação é um setor bem grande, tá? Então não é só a nossa bolha de dev. O documento formulado, e o que eu quero dizer com isso, não é só tu aí que tá ganhando 15, 20 mil ou que trabalha pra gringa que eles estão falando nesse post aqui. Que provavelmente tu não é o precarizado na pejotização, né? Mas vamos lá. O documento formulado pelo sindicato foi entregue ao ministro Luiz Marinho durante a reunião de dirigentes da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, central sindical a qual o SindPD é filiado. Entre aspas aqui, que diz o trecho do documento, né? O setor de tecnologia da informação tem apresentado um alto índice de contratações irregulares e precarizantes, informais, MEI, cooperativismo fraudulento, contratações ilegais de pessoas jurídicas e internacionalização ilegal de mão de obra. E é aqui que a treta começou. Pelo menos é aqui que eu entrei na discussão. Num índice que se aproxima de 40% da força de trabalho do setor, cerca de 1,1 milhão de profissionais. Esse é o índice. Eu não deveria ter dado aquela pausa na leitura. Mas isso é o que diz o trecho do documento, tá? 40% da força de trabalho do setor, cerca de 1,1 milhão de profissionais, estão nesse alto índice aqui de contratação irregulares e precarizantes, que eles listaram aqui entre parênteses, tá? Uma das práticas que mais crescem e prejudicam os trabalhadores é a pejotização. Investigações e levantamentos efetuados pelo SindPD já indicaram cerca de 100 mil trabalhadores contratados de forma irregular como pessoa jurídica, um número que cresce a cada dia. Entre aspas, essa prática causa inúmeros prejuízos à sociedade, aos trabalhadores, à concorrência empresarial e ao Estado, que sofre com a sonegação de impostos, déficit financeiro de previdência social, nos fundos voltados para a segurança dos trabalhadores, FGTS e FAT, além dos custos gerados para a saúde pública e previdência, com aumento brutal de doenças laborais crônicas, argumenta a entidade sindical. O protocolo ainda cita a aprovação da Lei 14.611 de 2023, de iniciativa do Poder Executivo, que determina medidas para a garantia da igualdade salarial entre homens e mulheres e estabelece mecanismos de
transparência salarial. O sindicato solicitou que o Ministério do Trabalho compartilhe informações a respeito das empresas sediadas em São Paulo para poder fiscalizar o cumprimento dessas e de todas as outras leis trabalhistas em vigor no país. Entre aspas, nossa Constituição resguarda a obrigação do sindicato de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Esse protocolo serve para que a gente possa avançar nesse sentido, explica Antônio Neto, presidente do Sindipd São Paulo. Então, desculpa se ficou meio boring, ficou meio chato, mas eu tinha que ler na íntegra. Qual foi o meu post, tá? A minha reação. Primeiramente, vamos pegar essa parte. Internacionalização ilegal de mão de obra. Eu vi muitas pessoas aí falando, cara, eles querem acabar com o meu freela pra gringa. Sei lá, eles querem um pedaço aqui dos meus $10 mil que eu ganho, dos meus $5 mil que eu ganho. E pra mim não tava claro também se é isso ou não, entendeu? Então eu fiz uma questão, eu fiz um questionamento. Internacionalização ilegal de mão de obra, de quem a gente tá falando, né? A gente tá falando do PJ pra fora, que ganha $5 mil, ou a gente tá falando do MEI no Brasil ali, que tá ganhando um salário mínimo. Então, isso é importante diferenciar. Qual o profissional que tá sendo internacionalizado aqui, de forma ilegal, a mão de obra dele? De quem que a gente tá falando? Isso pra mim não ficou claro. Inclusive, eu ainda tô esperando a resposta do Antônio Neto no meu reply, que ele... enfim, deixa eu resumir. Ele tweetou o seguinte, pessoal, estão fazendo muitas fake news contra a minha pessoa e o nosso sindicato porque estamos denunciando a precarização feita a nível internacional com vários trabalhadores da categoria de TI. Muitos influenciadores neoliberais e ANCAPs estão atacando coordenadamente. Peço a ajuda dos companheiros nesse debate que está tomando uma proporção nacional em várias redes. Então vamos lá. Eu não sei se eu sou um desses influenciadores, mas eu não coordenei nada. Você sabe que eu só falo as coisas que eu tô a fim de falar, eu não coordeno com ninguém. E o que eu respondi pra ele foi o seguinte: não sei se eu estou na lista desses influenciadores, neoliberais e ANCAPs. Eu acredito que não, porque eu não me considero ANCAP, nem neoliberal. Eu também não me considero comunista. Mas enfim, esse dia eu tava lendo sobre comunismo e socialismo. Cara, eu gosto de um pouco de cada ideia, tá ligado? Então eu não consigo me encaixar nem no neoliberal, nem no ANCAP. Tem características minhas que pode representar um ANCAP da vida, um neoliberal da vida? Não sei. Acho que não. Como eu fiz um tweet sobre o assunto, né, eu falei que eu me disponho a gravar um vídeo esclarecendo o tema. Que eu fiz um tweet do assunto e eu não quero estar entre essa lista de influenciadores que estavam fazendo fake news, que eu nem sei quem é, tá ligado? Eu nem vi outro influenciador falando disso. Se puder me ajudar a te ajudar, deixa eu compartilhar um cenário bem comum. Bum! É isso que eu quero, cara. Eu quero assim, ó, vamos parar de falar dessa forma abstrata. Eu quero um caso. Me dá um caso e me diz o teu posicionamento. Cita o que aconteceu na empresa que tu tá entrando com um processo ali e por isso que tu fez aquele post. Diz exatamente o que aconteceu com aquele funcionário, tá ligado? O que vocês defenderam. E eu sei que tem várias ações legais, cara, de sindicato, tá? De novo, eu não tô aqui defendendo o sindicato, mas eu escutei ontem de um amigo que, inclusive, mora aqui na Holanda e depois de alguns anos recebeu um dinheiro da antiga empresa que ele trabalhava, porque, olha só, a empresa fazia aquele famoso CLT Flex. Tu recebe uma parte pela CLT e uma parte PJ. Só que quando ele entrava em férias, o valor das férias só vinha do lado do CLT, sacou? Então, tipo assim, sei lá, 13º, essas coisas, provavelmente só vinha, e as férias só vinham pelo que ele tinha lá na CLT. Da parte PJ meio que não tinha sido calculado, tá? Depois de anos, né, o sindicato entrou com uma ação conjunta, né, entre todos os funcionários dessa empresa, e eles conseguiram, então, receber a quantia que era devida às suas férias. Aquela quantia que da parte flex do PJ não era considerada. Então, a minha visão, tá? E até eu fico com questionamento enquanto eu leio o resto aqui, que eu fiquei pensando isso desde ontem. Não é só cumprir a lei, cara. A gente não tem uma lei trabalhista. Por que eu preciso de um sindicato, tá ligado? Eu tava pensando assim, se a gente, como indivíduo, se ele tivesse ido lá e processado a empresa, ou se reunido num grupo de WhatsApp com os colaboradores e falado, cara, eu acho que eles ficaram devendo um valor pra nós. Vamos entrar com uma ação aqui em grupo? Eu acho que o sindicato entra como um facilitador nesse caso, né? Que é tipo assim, essa é a lei trabalhista, tá ligado? Tem a lei trabalhista, tendo a lei trabalhista, cara, o resto tu negocia por fora, tá ligado? Se tu quer trabalhar remoto, se tu quer trabalhar 4 vezes por semana, quantas horas tu quer trabalhar, aí talvez eu seja mais liberal. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu sou liberal, mas tipo assim, tem a lei, tá ligado? O teu contrato que tu negociou aí livremente, ele tem que no mínimo cumprir a lei. Eu fiquei confuso sobre isso ainda, não tenho opinião concreta, mas eu quero casos reais. E aí eu fiz o questionamento. Digamos que eu tenha uma PJ ME no Brasil.
Eu não coloquei nem MEI, tá? Eu botei microempresa. Microempresa não é MEI. Então eu tô usando um KNAI de um código de atividade correto. Então, digamos que eu tenha um PJME no Brasil e tô trabalhando remoto para uma startup americana, ganhando $3.000 por mês. Essa empresa não me exige exclusividade, mas ela me trata como um empregado em termos práticos. E novamente, isso aqui é um caso que eu confirmei com um amigo meu, que ele tá exatamente nessa situação. Então, não é aqui um metafórico, né? Que nem eu vejo muita gente falando, nossa, o desenvolvedor PJ trabalha pra gringa e tá sendo explorado. É o desenvolvedor metafórico, né? Ninguém nunca viu. O cara tá sendo explorado por quanto? O cara trabalha pra gringa direto pra uma empresa internacional e ele recebe menos de um salário mínimo. Quanto que a gringa tá pagando pra esse cara? É de fato mesmo, a empresa tá fazendo uma transferência de $250 por mês pro cara? É meio metafórico. A maioria ganha muito mais de $250 por mês trabalhando no Brasil, né? Mas enfim, esse caso aqui é um caso real. Eu até faço... Então vamos lá. Essa empresa não me exige exclusividade, mas ela me trata como empregado em termos práticos. Eu até faço uns freelas para outras empresas, desde que não atrapalhe minha agenda de reuniões do Scrum com ela. A rotina é de um empregado, tá ligado? Tu tem que participar de todas as reuniões, tu tem ali... Não bater ponto, mas provavelmente a empresa faz uma daily de manhã, um alinhamento semanal no final do dia. Nos termos práticos, é como se tu fosse um trabalhador, tá? Mas tu é um PJ e trabalha da gringa. Por quê? Porque essa startup contratou tu como um contractor, porque ela não tem condições de operacionalizar, abrir uma sede no Brasil, e porque a mão de obra é mais barata, porque o câmbio ajuda. A startup não tem como abrir uma empresa no Brasil e te contratar pelo Brasil. O contrato tem um prazo de 6 meses, mas já tô renovando ele há 2 anos. Inclusive, ela me deu stock options. Nesse caso, qual seria o posicionamento do sindicato? Essa foi a minha pergunta. E vamos ver se ele respondeu de ontem pra hoje. Não, ainda não tem resposta. Se responder, eu venho aqui e compartilho de novo, tá? Mas é isso, cara. Eu acho que falta na comunicação do sindicato de TI uma clareza, tá ligado? Porque o dev não lê documentação, meu. Não lê. Tu acha que ele vai ler o teu post aqui cheio de termos técnicos e tudo misturado, vários assuntos misturados, tá ligado? O dev lê o internacionalização legal, ele acha que é o PJ dele. Eu também acho. Eu não sei, será que é? É ou não é? Me responde esse caso. É esse caso ou não é esse caso que tu tá falando? Eu sinceramente, eu não sei. E aí eu tive uma conversa bem interessante com o Victor Osório, tá? Foi bem, na verdade, enriquecedora pra mim. Ele trouxe um caso real. Eu vou ler na íntegra aqui de novo, né? Ele falou, galera, ontem teve muito barulho sobre leis trabalhistas e muita desinformação de liberais, não é? Sabia o que havia em comum entre todos os liberais criando o espantalho? Todos moravam na Europa. Vi gente da Inglaterra, da Holanda e outros países. Mas, 3 pontinhos. E aí ele continua a thread, né? Deixa eu ler a thread inteira. Mas, esses países têm leis trabalhistas muito mais rigorosas que os nossos. É como eu falei, o cara é liberal, mas só pros outros. Quando ele quer, vive em uma social-democracia plena. Veja aqui como é o trabalho temporário na Holanda. Cara, eu sempre falo pra vocês, meu, aqui na Holanda eu gosto, tá ligado? Eu, como trabalhador, eu tenho as leis trabalhistas, que vai lá e define o mínimo que a empresa tem que cumprir comigo, e o nosso contrato de trabalho é feito entre eu e a empresa, então não tem uma CLT padrãozinha, não, o meu contrato é feito entre eu, Lucas, e a empresa, então é PF pra PJ, e nesse contrato, no mínimo, ela tem que cumprir o que tá na lei trabalhista, só que o resto é tudo negociável, tá ligado? E esse modelo pra mim é perfeito. Eu não tenho sindicato aqui, tá ligado? Tem a lei trabalhista já pra me defender. Mas vamos lá, compara as licenças paternidade e maternidade na Inglaterra. Pô, a licença aqui também é bem melhor que no Brasil. Liberal e extrema-direita adoram um país nórdico, não é? Mas por que odeiam oferecer conforto à classe trabalhadora e não gostam de sindicatos? Enfim, eu e ele depois eu respondi essa thread aqui, justamente no ponto aqui que eu acho que meio que me atingiu, né? Que foi a parte que ele falou aqui da Holanda, né? Então, enfim, cadê a minha resposta? Aqui. Daí eu falei, mas na Holanda tu pode ser contractor, PJ, se quiser prestar serviço pro exterior, a empresa não precisa ter representante aqui. Não vi ninguém falando sobre leis trabalhistas ontem, apenas de PJ exportando serviço, ganhando em dólar. Então, a grande confusão aqui também que aconteceu é a galera achar que, pelo menos eu, né, ou a galera que eu acompanhei, tivesse, digamos, simplesmente batendo no sindicato por bater ou batendo contra leis trabalhistas. No meu caso, não era isso, né? Eu tava simplesmente pegando aquela parte ali de um PJ internacional que eu tava com a dúvida. E a minha dúvida
dúvida era, a gente tá falando do PJ pra fora ou do PJ que é MEI no Brasil, que pode estar prestando serviço pra fora, mas ganhando em reais no Brasil através de uma intermediada? Daí eu falei, na Holanda, tu pode ser contractor se quiser prestar serviço pro exterior. Então, aqui na Holanda eu tenho amigos também que trabalham para empresas nos Estados Unidos, é PJ por PJ, e, cara, a Holanda não tá nem aí, tá ligado? Ela não te proíbe. A empresa dos Estados Unidos não precisa ter uma sede na Holanda pra te morar na Holanda trabalhando PJ para Estados Unidos. Como eu vi replies falando sobre isso. Então, qual foi o reply que me deu esse gatilho de publicar? Foi esse aqui, ó. Caro, são empresas sem sede no Brasil que contratam brasileiros sem nenhum vínculo, ok? Aquele caso que eu falei do desenvolvedor ganhando $3.000 com stock option, a empresa não tem sede no Brasil. Então, não ficou claro pra mim se tu é contra isso. Porque aqui na Holanda não. Tu pode ter PJ para PJ, a empresa não precisa ter sede na Holanda, tá? Então, algumas delas deixam trabalhadores sem receber e sem a sede no Brasil não tem nem como cobrar. De fato, tá? Se tu fez de PJ para PJ, tu pode sim entrar com processo, tá? Esse negócio que tu não pode processar uma empresa da gringa é mentira também, tu pode processar. Agora, as chances de tu ganhar o quanto tu vai gastar com isso é outras coisas. Então, quando tu faz um contrato entre PJ para PJ, então lá do Brasil pro exterior, tu tá vendendo a tua mão de obra, tu tá assumindo risco. Isso tem que ficar bem claro. Há casos como, aí ele citou uma empresa aqui que chega a utilizar CNPJ falso. Bom, aí eu não sei, né? Eu só tô lendo o que o sindicato falou. Nesse caso aqui sobre a Bytes Dev. Mas voltando pra thread aqui, eu respondi aquilo e o Vitor me respondeu. E novamente, pessoal, não vou atacar o Vitor nem nada. Ele foi bem tranquilo comigo, esclareceu vários pontos, até deixei like. Foi uma conversa bem enriquecedora, tá? Ele falou aqui, ó, e aqui também. Então, aqui também, no Brasil, tu pode fazer isso, né? Vocês criaram um espantalho ontem e ficaram debatendo o espantalho. O sindicato foi claro na discussão que estavam preocupados com fraude trabalhistas e pejotização. As duas juntas. Não tem nem como ir contra a PJ ganhando bem. Eu ainda espero a resposta sobre aquele PJ ganhando $3.000 pro exterior com stock options e na real, na prática, ele é um empregado, mas ele é PJ. Eu ainda não sei qual que é o posicionamento sobre aquilo. Mas na prática, vamos lá, uma empresa americana contratando um PJ para fazer 40 horas semanais durante, digamos, 2 anos, pagando direto em dólar, ficaria como? E o Vitor falou, do mesmo jeito que está hoje, o sindicato e nenhum governo pode intervir em relação a contratos externos ao Brasil. O que a empresa americana não pode fazer é ter negócio no Brasil, contratar um dev por 40 horas semanais, mais que a CLT, e pagar menos que o mínimo. Cara, isso não pode mesmo, tá ligado? Eu concordo com isso. Na verdade, eu até expandi aqui o assunto, né? Sem falar de PJ pra fora. Na verdade, eu sempre me manifestei, vocês sabem, contra dev usar MEI, por exemplo, que teria que usar um KNAI que não é de programação, e a empresa obrigar esse dev a abrir uma PJ MEI para ganhar menos de R$4.000 por mês. Então, o cara é forçado a abrir uma MEI, usar um KNAI de digitador, usar um KNAI que não é de programação, mas ele é programador, porque se ele fosse pagar os impostos como mão de obra de programador, o salário dele viraria em nada, e o cara é forçado a abrir essa MEI para ganhar, um salário mínimo, tá ligado? E eu sei que, eu sou contra isso, mas eu também não gostaria de ter uma lei meio genérica falando que agora é proibido pejotização. Eu não sou contra a pejotização. Eu sou contra esse tipo de exploração e eu já falei aqui nos vídeos, cara. Se mesmo tu sendo um PJ MEI no Brasil ganhando um salário mínimo pra ser explorado como programador, tu pode botar a empresa na justiça trabalhista, tá ligado? Tem a lei trabalhista e ela te defende. Tu não precisa nem do sindicato pra te defender contra isso. E nem que o governo proíba a pejotização. A empresa que contrata um PJ certinho e alinha as expectativas e não tá explorando esse cara, não tem nada a temer, tá ligado? Mas eu acho que é meio metafórico esse dev que ganha menos que o mínimo em dólar pra uma empresa gringa. O que eu vejo acontecer é justamente com uma empresa umbrella que compram horas de dev em reais e vendem em dólar pra gringa. E isso vem do meu post que eu fiz sobre os 20 centavos que eu falei do tema. Os meus 20 centavos sobre o tema do momento, né? Vamos tentar pegar um exemplo prático. Um dev que tem um contrato PJ para uma startup americana que não consegue arcar com uma representação legal no Brasil. Exatamente aquele outro exemplo que eu tinha dado. Obrigar essa startup a ter uma sede no Brasil vai gerar 2 problemas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se o combate a essa pejotização tá explorando o trabalhador que trabalha para gringa, se o combate for forçar a empresa
empresa a colocar uma sede no Brasil, o que vai acontecer com aquele dev PJ que tá trabalhando com uma startup na gringa? Tem dois caminhos, tá? Obrigar essa startup, então, a ter sede no Brasil pode gerar dois problemas. Primeiro, a startup vai contratar na Índia ao invés no Brasil. E segundo, a startup vai contratar o serviço através de uma umbrella company no Brasil. A umbrella company vai assumir os riscos e comer boa parte do pagamento do trabalhador. O dev, ao invés de receber em dólar, vai ter uma boa parte mordida pela intermediária, que vai pagar ele em reais pelo valor do mercado local, ao invés de dólar, que mudaria a vida desse trabalhador muitas vezes. Se a gente for para esse lado de combater a pejotização através de obrigar a empresa do exterior a ter uma sede no Brasil, o que vai acontecer é que tu vai eliminar todas as startups que contratam no Brasil, porque elas não poderiam, tá ligado, tá contratando no Brasil por PJ sem uma sede, entendeu? Então é bem complicado, porque ao invés do trabalhador ganhar em dólar direto pro exterior, então ele receber em dólar do exterior e gastar esse dólar no Brasil, tu quer colocar uma intermediária com sede no Brasil, que pagaria o dev no Brasil em reais. Porque não faz sentido a empresa ter uma sede no Brasil e continuar pagando em dólar. Por isso que eu não gosto dessa ideia. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque, cara, muita gente mudou de vida trabalhando remoto do Brasil pro exterior. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que, tipo assim, ninguém vai vir falar, tipo assim, eu sou contra esse dev que ganha muito pro exterior. Ninguém vai falar isso. Mas tu tem que ver que, dependendo de como a gente abordar a precarização da pejotização pro exterior, tu vai estar adicionando riscos que vai afetar essas pessoas que trabalham hoje pro exterior ganhando em dólar, ganhando bem. Porque as empresas vão ter medo de contratar a PJ do exterior pro Brasil. É risco, entendeu? Tu não vai conseguir chegar pra essa empresa e falar, não, mas eu sei que existe lá a lei agora que tu deveria ter uma sede no Brasil, mas na verdade, se tu tá pagando bem, tudo bem. Cara, não tem isso, tá ligado? Lá no Tab News também foi comentado sobre isso, né? Combate à pejotização no setor de TI. Boa, devs. Recentemente vi uma notícia sobre combate à pejotização no setor de TI no site do SINDPD, que é um sindicato do nosso nicho. Achei bem polêmico, então pode gerar uma boa discussão. O que acham? Cerca de 100 mil trabalhadores contratados de forma irregular como pessoas jurídicas, número que cresce a cada dia. Nessa sexta-feira, o SINDPD Sampan protocolou, eu acho que é a mesma notícia, é o mesmo tweet. Então assim, ó, resumindo, né, cara, eu acho que tem vários casos já que sindicatos, esse que eu comentei que ajudou o meu amigo era de Belo Horizonte, não era o de São Paulo. Mas eu tenho certeza que tem vários casos que o sindicato, através de uma ação em grupo ali, conjunta, coletiva, exigiu algo que por lei a empresa deveria tá fazendo. E eu nunca fui contra a lei trabalhistas, tá? Por isso que eu não me acho ANCAP. Olha o que a Delcine falou aqui, ó. Bom dia, eu sou dev há mais de 4 anos, nunca trabalhei como PJ porque eu não quis. Entretanto, eu acredito que o ser humano deve ser livre para fazer o que acha melhor da sua vida. Agora, lutar contra um modelo de trabalho que em diversas vezes é ofertado e não imposto ao trabalhar, eu vejo como um desserviço. Cada um sabe o que é melhor para sua vida e deveria ter a liberdade de escolher qual modelo de contratação é o melhor para ele. Eu concordo com isso aqui. Eu concordo muito com isso aqui. E eu também concordo que, caso essa pessoa que teve aí a liberdade de escolher por conta própria tenha escolhido algo tão ruim para ela que nem ela sabe, ou que ela precisou concordar por questões de necessidade, e isso for contra alguma lei trabalhista, aí eu acho que cabe ou a essa pessoa, ou a um grupo de pessoas se reunir e reivindicar o seu direito, cara. Nem sei se precisa de um sindicato pra isso, tá ligado? Essa pessoa que tomou a decisão errada, algum dia, talvez escutando algum vídeo meu aqui, algum vídeo de outro youtuber, ou trocando uma ideia com outro profissional, ou talvez quando ela virar sênior e ter consciência do que aconteceu, em algum momento, eu sou a favor dessa pessoa ir lá e reivindicar os seus direitos. Isso, eu nunca fui contra isso, só pra deixar bem claro. O User1 aqui falou, minha visão a respeito. Não há problema em ser PJ de uma pessoa só se a pessoa se comportar como empresa, ou seja, tem a liberdade de ter vários projetos, vários clientes, fazer seu próprio horário, definir o valor do seu próprio trabalho, arcar com as responsabilidades fiscais e previdenciárias. Tem isso também. Então, eu sou também assim, eu não teria uma PJ para dar pra uma empresa que perde exclusividade. Se tu é PJ, tu pode ter vários trampos. A empresa não pode te obrigar a bater cartão, tá? Ela pode te obrigar, sim, a participar de todas as reuniões do Scrum, e talvez ela use isso para informalmente te obrigar a bater cartão através de daily sendo feita às 8h30 da manhã e reunião de alinhamento às 5h30 da tarde.
Mas tu pode, sei lá, meu, em qualquer outro horário trabalhar pra outra empresa, ter um PJ, desde que tu esteja entregando, né? Então muita gente, inclusive aqui mesmo nessa thread, defende que ser PJ é uma forma de ser independente, ganhar mais e administrar seu próprio dinheiro longe das garras do Estado. E de fato, se for como comentei acima. Quando é um CLT disfarçado de PJ, aí já é ilusão. Aí na minha opinião, depende muito de quem a gente tá falando, né? Se a gente tá falando do cara da esquerda aqui ou da direita. Olha só esse caso, tá? Teve uma que até criou e tentou vender uma gaiola para se trabalhar de home office. É óbvio que a ideia era uma merda, pegou mal e ela removeu toda a publicidade. Mas agora imagina você trabalhando de PJ dentro de uma gaiola. Imagina isso. Tu sabe por que isso, né? Isso é culpa de vocês aí, ó. Segundo esse cara aqui, ó. People decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Então, basicamente, ele falou aqui que, cara, os trabalhadores simplesmente decidiram que não estão mais afim de trabalhar, tá ligado? Depois da pandemia. Então, esse papo não é só no Brasil, entendeu? Acontece na gringa, como eu falei. Esse post no Blind aqui, ó, tem muita gente falando que não, cara, não querem participar de union. Porque, porra, não. Você acha que eu vou dar dinheiro para uma organização corrupta quando já tenho ótimos salários e benefícios? O que eles farão para garantir que eu trabalhe apenas 40 horas por semana? O cara é contra, né? E eu acho que nos últimos anos, cara, o câmbio... Primeiro que assim, ó, o fato da gente trabalhar numa área que a tua habilidade, ela pode ser usada remotamente para agregar valor para empresas ao redor do mundo, e o fato de que tem países que as pessoas que moram lá se especializaram, têm essa habilidade e o câmbio faz com que a mão de obra dela seja muito barata, o fato disso acontecer trouxe uma relação de ganha-ganha. Né? Tu no Brasil ganha porque tu presta um serviço e ganha em dólar, e pra ti aquele valor em dólar é muito mais do que o próprio mercado de trabalho do Brasil poderia te pagar, e a empresa do exterior consegue te pagar muito menos do que ela pagaria pra alguém que mora lá no exterior, onde o custo de vida seria maior, onde, enfim, várias outras questões. Então tu cria essa relação de ganha-ganha, e não é só no Brasil. Por exemplo, hoje eu vi esse post aqui do Daniel, ó. Vocês sabiam que tem empresa de tecnologia brasileira pagando $200 por mês para dev júnior angolano? Às vezes eu acho que o sonho de todo explorado é ser explorador. E é a mesma lógica, por exemplo, eu que trabalho para uma empresa internacional na Holanda, tentar comparar o meu salário com um colega meu que trabalha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e eu aqui, eu não tô nem falando de PJ, aqui eu sou CLT, digamos assim, eu sou PF aqui, e lá nos Estados Unidos o cara também é, mas os nossos salários dentro da mesma empresa são diferentes, porque a empresa, ela vai ajustar o salário pela região que tu mora. Tem empresas que ajustam mais, tem empresas que ajustam menos. Tem empresas até mesmo que não ajustam, que são, na minha opinião, as mais justas de se trabalhar. Cara, é complicado, né? O Bruno falou, pois do ponto de vista dele, ele ganha bem. Os meus coworkers dos Estados Unidos devem ganhar 3 a 4 vezes a mais que eu. Portugal tem um dos salários mais baixos da União Europeia. E eu também acho injusto isso ser regionalizado. Mesmo caso que eu também. Também acho... Não é que eu acho injusto, é que, tipo assim, às vezes eu acho injusto quando eu quero ganhar mais, né? Eu penso assim, porra, se eu tivesse ganhando que os caras ganham nos Estados Unidos... Mas eu vejo pro meu custo de vida, quando os colegas lá dos Estados Unidos vêm visitar o nosso escritório aqui, a gente conversa sobre custo de vida, cara, o custo de vida lá é muito maior, tá ligado? E a qualidade de vida aqui é melhor em termos de saúde e educação. Então, no líquido ali, meio que às vezes dá elas por elas, né? Então, pra encerrar esse vídeo aqui, eu peço... Deixa eu falar mais direto, tá? Me ajuda a te ajudar. Quando vocês estiverem propondo, digamos, um combate à precarização do setor, dá o exemplo, né? Cita exatamente o que aconteceu e qual que é o plano para combater. Porque eu ainda tô em muita dúvida sobre quem a gente tá falando em termos de internacionalização ilegal de mão de obra. E eu não tenho conclusão para esse vídeo, eu não sei nem como encerrar ele, porque eu de fato não sei de quem a gente tá falando. Eu fico de fato aguardando a resposta, tá ligado? E eu espero não ser cancelado.